Ahn, eu pensei que eu tivesse. Vocês estão vendo esse negócio que fala da gravação ou só a tela normal? Sim, Espírito Santo, a nuvem. Agora só a tela normal, James. O da Tá bom. gravação já Tem um foi. negócio aqui na minha que eu não estou conseguindo tirar, que diz que está sendo gravada. Mas tá bom. Se vocês não estão vendo, então tudo bem. Então, bem, hoje, como já foi falado, vamos terminar esta série sobre o Espírito Santo e acredito que, na verdade, esse assunto é tão grande que nem 4 aulas dá para, na verdade, falar de tudo que se refere ao Espírito na Bíblia, mas eu acredito que a gente tem feito um panorama assim nas primeiras 2 aulas e um pouco mais sobre a vida do discípulo na semana passada. E agora hoje eu queria comentar mais sobre a questão da igreja, mas antes da gente iniciar, vamos orar. Nosso Deus, a gente sabe que o Senhor tem nos abençoado tanto, o Senhor tem nos selado com o seu Espírito, o Senhor tem nos deixado o depósito da herança que temos com o Senhor. E, Pai, com isso tudo, nós queremos realmente te louvar, te dar glórias e levantar o seu nome, Pai, porque não merecemos ter o seu Espírito habitando na gente e não merecemos fazer parte da sua igreja, do seu santuário, mas nos sentimos tão valorizados e amados por ti. Queremos sempre viver desta maneira, com esta convicção, esta fé, este ânimo, esta alegria, sabendo que vamos passar a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Então, sumiu da minha tela finalmente. Então, iniciando a nossa aula, como a gente estava vendo, agora a gente vai estar falando sobre o Espírito na igreja, e aí eu coloquei um desenho aí, que normalmente quando a gente fala de igreja, a gente imagina um prédio, talvez com uma cruz em cima e tudo mais, mas a igreja mesmo não é um prédio, né? A palavra significa um grupo, uma assembleia de pessoas. Então, obviamente, essas pessoas muitas vezes se reúnem em algum prédio, às vezes num parque, uma praia, uma casa, mas a igreja mesmo são as pessoas e não o local onde a igreja se reúne. Mas pensando sobre o que a gente já leu, por exemplo, no Velho Testamento, vocês provavelmente se lembrem que foi profetizado pelo profeta Joel que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, qualquer nação, homem, mulher, jovem e idoso, escravo ou livre, não tem exceção, não importa, é geral, é universal esse derramamento para que todos os discípulos tenham acesso e possam receber o seu Espírito. Então, quem recebe este Espírito é acrescentado à igreja. A gente vai falar um pouco disso mais tarde, mas a igreja, basicamente, são as pessoas que têm o Espírito Santo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, para a gente ler um pouquinho, não sei quanto a gente vai ler, alguns trechos a gente vai ler mais, outros a gente vai ler menos, dependendo do tempo. Mas para começar aqui, começando com o versículo 1 de 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor
e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele está falando aqui que ele explicava, ele fazia a sua pregação, e ele era estudioso, assim, ele tinha estudado com Gamaliel e com os fariseus e tudo mais. Então, ele tinha alguns recursos que ele poderia usar, mas ele disse que ele propositalmente não usou de todos os recursos que ele tinha, porque ele queria que a mensagem de Cristo Jesus fosse a questão. Ele disse para que o poder do Espírito fosse o que estava convencendo e tocando o coração das pessoas. A gente vê um pouco antes disso, no capítulo 1, ele fala sobre a diferença da sabedoria humana e a tolice de Deus, que a tolice de Deus era melhor que isso. Mas vamos continuar aqui em versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, como a gente estava vendo, ele continua falando. Então, tem muitas pessoas que estão muito ligadas às questões do mundano, assim, do mundo, assim, dos estudiosos e tantas filosofias e tudo mais. E ele disse, olha, eu ensinei algo que para eles rejeitam, porque eu falei de Cristo e este crucificado. A minha mensagem é simples. Deus veio mostrar uma mensagem que não tem nada a ver com a maneira que o mundo pensa. Nossa fé não depende de sabedoria humana, mas do poder de Deus, do poder de seu Espírito. E ele está escrevendo estes versos aqui para uma igreja cheia de problemas. Assim, todos nós sabemos de quantos problemas estavam nessa igreja. Eles tinham muitos pensamentos que não eram muito espirituais, muito mundanos, mas Paulo e o Espírito estavam, na verdade, trazendo eles de volta à mensagem verdadeira, que é a mensagem de Cristo, a mensagem do Espírito. A crucificação é o suficiente. É o poder de Deus que faz a mensagem simples poderoso. Alguns não entendem isso. Não veem a sabedoria, nem imaginam o que realmente Deus tem feito, porque não faz sentido para eles. Que o Criador do universo viesse, se tornasse um ser humano e se permitisse morrer para salvar os outros. Deus o revelou a nós, ele falou, a nós, a igreja, o povo dele, pelo Espírito Santo. Viver assim, na verdade, exige fé. Confiar que o Espírito Santo trabalha com uma mensagem simples. A gente não precisa de explicações do mundo, só da mensagem. Eu lembro uma vez, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, depois de passar todo esse tempo no Brasil, a gente chegou e a gente foi numa igreja. A gente queria conhecer na cidade uma dessas igrejas que todo mundo estava indo e tudo mais. Então, e a gente levou nossos filhos no ministério infantil desta igreja, e a gente ficou
admirado, né? Porque a gente entrou lá, então chegando perto havia bolhas saindo, na verdade parecia Disneylândia. Então todas as crianças estavam lá, tipo, admirados com tudo que estava rolando. E a gente pensou, puxa vida, como isso é incrível. Mas quanto mais a gente pensava, puxa, é legal, mas o enfoque não era tanto Jesus e dessa transformação, era estímulo, era todas essas questões que o mundo usa para nos chamar a atenção. Mas, continuando aqui, em versículo 10, ele diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o Espírito de Deus sonda, né, os nossos corações, nossos pensamentos, e sonda também o coração de Deus. Eu achei interessante isso. Assim, ele alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ele traz os pensamentos de Deus ao nosso alcance. O Espírito Santo é nosso intermediário, ele é como se fosse um tradutor. A gente pode, se vocês quiserem anotar aí, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que a gente leu na semana passada, sobre que ele faz gemidos que a gente não tem condição de exprimir, ele falou aqui quase a mesma coisa, dizendo que o Espírito faz essa ligação do homem com Deus. Recebemos o Espírito que vem de Deus e falamos palavras sábias através do Espírito. Por isso, é discernido espiritualmente. Não é através de pensamentos e filosofias humanas, mundanas, que nós vamos conseguir entender e compreender o caminho de Deus. Não é assim, é completamente diferente. A mensagem de Cristo é tolice. Para romanos, é obstáculo para judeus. Eu digo para vocês, para nós, na igreja hoje, que nós pensamos, continue pregando Jesus crucificado. Jesus crucificado é o poder de Deus para a salvação. Nós não temos que entrar em todas essas questões políticas, todas essas questões filosóficas, todas essas questões que estão por aí, que chamam a atenção do povo. Eu tenho um diploma religioso, um diploma da Bíblia universitária, mas, para falar a verdade, eu não preciso da arqueologia, da psicologia, das grandes estruturas para crer na mensagem simples de Deus. Eu não sou contra todas essas coisas no sentido que podemos aprender e pode nos ajudar, mas a nossa mensagem não é isso. Nossa mensagem é outra, totalmente. Eu quero que a gente perceba a mensagem que Paulo está falando aqui, que o Espírito deseja para nós, que a mensagem de Cristo seja a questão mais importante. Continuando a ler aqui em versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, a igreja, temos a mente de Cristo. Os que não têm o Espírito não entendem coisas espirituais e não podem entendê-las. Os que são espirituais é que discernem, que é uma palavra que ele usa aqui, que examinam, que questionam, que julgam todas as coisas. E os espirituais são julgados, examinados, não por homens, mas por Deus. É diante de Deus que nós prestamos contas. Quem pode entender, quem pode ensinar a Deus? Alguém aqui quer levantar a mão, pode apertar o botãozinho lá e a mãozinha levanta. Se você consegue ensinar a Deus alguma coisa. Não vi nenhuma mãozinha. Os caminhos dele não são os caminhos do mundo. Versículo 16 fala assim: nós, plural, temos a igreja, a mente de Cristo. Coletivamente, temos o Espírito de Deus. Em geral, é a mentalidade de Deus que rege em nosso meio. Gente, não tente ser como a sociedade, como todo mundo faz, como todo mundo quer. Às vezes a gente se engana porque a gente ouve tanta besteira na televisão, a gente é exposto a isso o dia inteiro, e às vezes nossas mentes são influenciadas pelo mundo, mas, gente, nós temos o Espírito e a gente tem que voltar à mensagem simples, que é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem do amor que Deus tem por nós e pelo mundo. Tudo bem ser diferente e pensar de modo diferente. Cristo não é igual a este mundo. Quem tem a mente dele também não será como o mundo. Nós, a igreja, é diferente. Não tente se encaixar aí, não tente ser igual a todo mundo. Você não é como todo mundo, porque você tem um espírito. A sua mensagem, o que te rege, é diferente. Espero que vocês estejam me entendendo, ou entendendo a Paulo, entendendo ao Espírito aqui hoje, porque é sério. Nós temos mais exposição a telas, né, de televisão, de monitores de computador, de telas de telefone. Nós temos informações o dia inteiro, e queira ou não, nós podemos ser influenciados, e eu quero que vocês pensem, você tem o Espírito Santo para poder discernir, você não aceita tudo que vem através de sua tela, você avalia conforme a mensagem de Jesus Cristo, amém? Vamos abrir aí, a gente vai voltar a 1 Coríntios ainda, mas, então, pode guardar o lugar aí, mas Efésios capítulo 2, eu queria só ler um negócio aí rapidinho. Em capítulo 2, versículo 17, ele falando de Cristo, disse, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Temos acesso ao Pai através do Espírito. Nos tornamos uma nação, uma família, um santuário, uma morada de Deus. E tudo isso é através do seu Espírito. Como igreja, somos edificados juntos através do Espírito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que nós somos utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Espiritual é do Espírito. É espiritual, é do Espírito. Uma das principais funções do Espírito é nos unir debaixo de Jesus Cristo na igreja. É o que o Espírito Santo foi enviado para fazer.
Agora vamos voltar a 1 Coríntios aí. Logo seguida, em versículo 1 de capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-la. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo está falando do espírito, ele toca em questões práticas, né? E é o que se faz, né? Se você avalia as palavras dizendo, nós somos uma igreja espiritual, e ele fala que uma das características de uma igreja espiritual é que não há inveja, não há divisão, não há essas críticas e julgamentos, seguindo personalidades, porque ele fala, eu sou de Paulo, não, eu prefiro o Apolo, ele é um pregador melhor, não, eu quero, mas esse aí é mais engraçado, não, mas esse aí, ele conta histórias muito bem, né? E Paulo está dizendo, peraí, qual que é a mensagem? Qual que é o objetivo disso tudo que a gente está fazendo? O que é uma igreja espiritual? Eu não sei como que é aí em São Paulo, mas aqui é muito fácil os discípulos, especialmente agora, né, nos últimos 2 anos, tudo é tão fácil a gente assistir sermões e igrejas e podcasts e tudo isso de qualquer lugar, e você vê as pessoas, eu gosto deste, então a gente tem, eu sou da turma desse aí que segue uma linha judaica, eu sou dessa turma que ama algo mais animado, eu sou dessa turma que é mais de paz e vamos acalmar, e a gente vê todo mundo se dividindo, eu sou desse, e criticando, apontando, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Gente, vocês lembram aí em Gálatas capítulo 5, quase todos nós lembramos do que a gente faz no estudo do pecado, que ele fala que as obras da carne são. E ele fala de impureza e coisas assim, mas ele fala ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Mais que a metade daqueles pecados são coisas que criam divisão, separação entre nós. São coisas que nos põem contra um ou outro. O fruto do Espírito, logo em seguida, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, todas essas coisas valorizam o próximo e tratam o outro muito bem. O Espírito está presente do mesmo modo na igreja que ele está em nós individualmente. O Espírito nos dá esses frutos e esses frutos deveriam estar evidentes na igreja. Quando o enfoque é apontar o dedo e comparar pregadores e buscar o que eu quero, diz, eu prefiro esta música, a ênfase é em meros humanos, meros homens, em vez de no Espírito de Deus. A igreja não é como o mundo. O que importa não são as ideias políticas, as ideias financeiras. Quem está orando para Deus agir e usar estas coisas para a glória dele? Isso é o que Paulo está tentando chamar esta igreja que está cheia de problemas e cheia de imaturidade. Ele está dizendo, gente, aquele espírito que te deu todos aqueles dons que você tem tanto orgulho, ele está dizendo, este espírito deseja união. Este espírito deseja que nós busquemos o bem
do próximo, do nosso irmão, da nossa irmã na fé. Continuando aí em versículo 16 e 17, pulando um pouquinho. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Vocês são o santuário e o Espírito de Deus habita em vocês. Plural, igreja. Se tem o Espírito de Deus, não é mais, você não é mais um simples ser humano, um mero humano. Vocês são o templo, o santuário, a igreja de Deus. Pare de pensar e agir como meros homens. Se você fica lá criando divisão e dividindo, destruindo a igreja, isso não é do Espírito. Ele fala, você será destruído. O santuário de Deus, vocês, nós, é sagrado. Nós, coletivamente, somos sagrados, somos escolhidos, somos colocados de lado para Deus. Deve haver mais temor a Deus neste mundo, é porque a gente recebe tantas mensagens que a gente acaba se influenciando tanto que a gente esquece o que realmente importa. É Deus que importa, é o Espírito, é a união, é o amor. Pensamos que às vezes a gente age como se a igreja fosse simplesmente um bando de homens. O Espírito Santo habita aqui. Não é um clube social, não é um negócio, não é uma instituição, é a igreja do Deus vivo. Temos que tratar a igreja assim. Você dá valor à igreja? Não porque as pessoas são perfeitas. É mais do que provado que nós não somos, mas não é por isso que a gente valoriza, porque Deus valoriza. Deus valorizou tanto que ele mandou o seu Espírito habitar no meio do povo, porque Deus é perfeito e ele escolheu a nós como sua morada. É especial, é sagrado. Né? Voltando lá para Efésios, capítulo 4. Versículos 2 a 6. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O Espírito une. Desunião não é do Espírito. Conservem, ele falou, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Façam todo o esforço. Espero que estejam avaliando agora mesmo sua participação no corpo de Cristo. Se você tem o Espírito, você luta por união. Não por opiniões. Não por gostos. Não por personalidades. Não por conforto. Por exemplo, quando alguém sai da igreja, e aqui alguns têm saído da igreja nos últimos tempos. Nós pensamos, os líderes, por exemplo, a gente reflete, o que poderíamos ter feito mais ou melhor para poder apoiar e salvar ou manter salvo esta alma. Mas quanto a pessoa que está saindo está lutando pela união? Isso que Paulo está dizendo. Gente, é importante
Antes de desistir, antes de cair fora, antes de deixar, não sei, acho que outro lugar é melhor. Pare e pense o que Deus está ensinando aqui. É fácil apontar o dedo. Quanto você está se esforçando. É assim que pensa quem tem o Espírito. O Espírito, por exemplo, eu vou te dizer algumas coisas que a gente não vai ler todos esses trechos, mas o Espírito escolhe os líderes da igreja. Gente, líderes são homens e são imperfeitos. Não, a Bíblia não fala de nenhum homem perfeito, mesmo Moisés, mesmo José, todos eles eram imperfeitos. O único que não era imperfeito era Jesus Cristo. Se você procura defeitos, você provavelmente vai encontrá-los. Mas líderes também são escolhidos por Deus. Você olha mais para que aspecto? Você olha para os defeitos ou você olha para o fato que foram escolhidos por Deus? Você está pensando conforme o mundo ou você está pensando de modo espiritual? Alguns são mais influenciados pelo que estão ouvindo no rádio, mídia social, que pela palavra. E homens e mulheres que estão dando a vida para levá-los mais perto de Deus. Minha convicção é que devemos ter mais sensibilidade ao espírito de união na igreja. Ore todo dia por união. Ore mais no espírito antes de tomar decisões. Jesus orou para que fossem levados à plena unidade, João capítulo 17, para que o mundo soubesse do seu amor. É assim que o Espírito trabalha. Então, aí tem vários versículos, você pode anotá-los, ou tirar uma foto, ou ver depois, que eu vou mandar os slides para Sérgio. Mas a gente vê que o Espírito estava envolvido em vários momentos do livro de Atos, quando líderes foram escolhidos, né, para diferentes funções. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu queria voltar para lá, porque 1 Coríntios é um livro, especialmente capítulos 12 a 14, que fala muito sobre os dons do Espírito. E provavelmente vocês perceberam que eu não falei sobre os dons espirituais na parte sobre o Espírito na vida do discípulo. Poderíamos ter colocado lá, mas eu decidi colocá-lo nesta parte da igreja, e eu vou te explicar por quê. A introdução, vamos ler aqui capítulo 12, versículos 1 a 3. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, só iniciando aqui, a gente vê aí nessa introdução ao assunto, ele fez distinção entre a atração dos ídolos e a vida em Cristo. Porque a base da discussão é o espírito. E em várias religiões você vai ver sinais que chamam a atenção e tudo mais, assim, por exemplo, o espiritismo, hinduísmo, budismo, todas essas coisas você vai ver também nos tribos, você vai ver algumas dessas questões. Se a gente está baseando nossa fé nisso, para mostrar, olha aqui, eu fiz um milagre, olha aqui, eu consegui falar uma língua, olha aqui. Não é a questão é Jesus Cristo, é o que o Espírito nos leva. É o Espírito de
de Jesus, de Cristo. Continuando lá, aí em versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vocês viram isso? Um Espírito provê diferentes dons. Um Senhor tem diferentes ministérios. Um Deus atua de maneiras diferentes nas pessoas. Mas o ponto que ele enfatiza é que há tantas maneiras diferentes, mas a manifestação é para o bem comum. É para isso. É para ajudar, para afirmar, para edificar, para construir, para crescer a igreja. Os dons não são para si, mas para todos, para outros. É assim que o Espírito Santo pensa. Quero o que é bem para o grupo. Quero contribuir para o bem-estar geral. Esta é a mentalidade espiritual. É a mentalidade do Espírito. Continuando, né? Versículos 8 a 11. Acho que eu não vou ler por causa de tempo, mas aí ele começa a falar de vários tipos de dons que existem. Cada um é equipado com dons, talentos, competências diferentemente. O Espírito olha a igreja e vê quais são as necessidades. E ele supre através dos papéis e serviços desenvolvidos. Esta lista não é a única, tem outras, por exemplo, Efésios 4, tem Romanos 12. Os dons são dados conforme o Espírito quer, em cada situação, para o bem comum do corpo. É o Espírito que determina. Se você não tem o que você deseja, então parece que essa foto de um menino não ganhou o presente que ele queria, ele não está feliz. Ou se sente uma necessidade na igreja, o que você faz? Você ora. Pois é o Espírito que resolve. O Espírito que põe as pessoas nos lugares certos para fortificar a igreja. Se não é resolvido, talvez o Espírito esteja pensando que não é necessário suprir esta questão. Ou que quer que você espere, aprenda paciência ou alguma coisa assim. Talvez seja uma boa oração também, pedir paciência, que também é um fruto do Espírito, não é? A gente pode ver de tão importante é se entregar para o Espírito e não ficar tentando forçar do jeito que a gente deseja. Olha aqui, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo desenvolve a imagem do corpo com muitas partes. E aí eu tenho umas partes internas, tem as partes externas, mas a gente vê que o espírito é um corpo. Nós fazemos parte deste corpo no qual fomos batizados. Quando nós fomos batizados, fomos acrescentados ao corpo. Cada um tem uma função. Há um corpo, todos dados de beber do mesmo Espírito. A união faz sentido quando sabemos que temos o mesmo Espírito. É isso que ele está tentando enfatizar. Gente, vocês estão cada um pensando em alguma coisa, mas ele está dizendo cada um é diferente, mas o propósito do Espírito é suprir as necessidades para o bem comum.
a gente não vai ler todo esse trecho, versículos 14 em diante, porque ele fala que o corpo tem muitas partes, ninguém pode dizer que não precise das outras partes, ninguém pode dizer que sua função, sua parte não tem valor. Algumas partes queremos mostrar. Então, por exemplo, aí ele tem uns abdominais bem acentuados. Se você tem esses aí, provavelmente você vai querer mostrar, né? E tem outras que não são tão de mostrar, né? Tem o dedo do pé, né? Então, eu tenho um dedinho que é menorzinho que o outro, e não é a coisa que eu mais gosto de mostrar para as pessoas. Mas eu aprecio os meus dedos me dão equilíbrio quando eu ando. Então, eu estou muito grato, mesmo que um tenha unha menor que a outra. E mesmo aquele que tem os abdominais tão acentuados e fortes e trabalhados, sarados, às vezes você tem que, irmão, põe a camisa, né? E ele está dizendo aqui que cada um é importante e cada um tem uma função e a gente tem que reconhecer e valorizar o que Deus tem colocado, porque o Espírito é que decide. Olha aí no versículo 31, ele fala: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação. Não temos os mesmos dons. Você tem um, eu tenho outro, mas devemos buscar com dedicação os que ajudam, ensinam, inspiram os irmãos. Porque este é o propósito. Ele está dizendo, busque, desenvolva, cultive os dons. Não é só imaginar que vai cair do céu. Se há uma necessidade em seu grupo, busquem uma solução. Como crescer, como desenvolver. Deus verá o seu esforço e ele vai ouvir a sua oração. Ele falou aí em capítulo 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Você vê o que ele está dizendo aí. Sigam o caminho do amor. E aí a gente pulou todo o capítulo 13. Vocês sabem do que fala o capítulo 13? É o capítulo do amor, né? É o capítulo inteiro. No meio do discurso sobre o Espírito Santo, por que ele inseriu este capítulo maravilhoso no meio dessa discussão? Porque é isso que o Espírito desenvolve. Ele quer união, ele quer amor, ele quer esse cuidado um para o outro. Não é sobre, eu tenho este dom, eu tenho aquele, né? O propósito é coletivo. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho $100 para os pobres. Mas se nunca chega aos pobres, eu tenho esse dom, que bom, mas tá alcançando aquilo que Deus está desejando fazer com aquilo. Gente, temos que organizar para que os dons tenham eficácia. Em capítulo 14, ele fala, quando você tem as línguas e essas coisas, fala um por vez, que tenha intérprete, fique para o convívio, né? Fala de algumas coisas depois, porque nós temos que nos organizar. Às vezes a gente pensa, tem estrutura demais na igreja, o que se espera? Paulo está dizendo aqui, olha, tem que haver uma organização, mesmo sendo do Espírito. O Espírito, quem tem o dom, mesmo que seja línguas ou profecia, ele diz que ele tem condição de dizer, eu vou esperar a minha vez. Eu não vou insistir. A gente faz de um modo organizado e dedicado.
Então, por isso, né, a gente tem estruturas. Então, a gente vai ter um líder para a região, a gente tem dia para entregar os alimentos, vai haver estrutura. Você está bem-vindo para dar para o pobre que você cruza na rua, mas um dia a gente vai fazer especial e vamos fazer coletivamente e fazer com farra, e fazer com ânimo, fazer com dedicação. A gente precisa dessas estruturas. Então, deixa eu só fazer umas observações quando a gente está chegando perto do fim aqui. Sobre os dons, né, algumas observações. Primeiro, os dons não vêm de ti. Não é porque você merece, não é porque você é incrível. É do Espírito. O Espírito não tem nenhuma obrigação de te dar um dom. Não é aleatório, não é, então eu vou dar, eu dei esse para esse. Ele dá para suprir uma necessidade. A segunda é que ele dá para uma função. Não é apenas para te dar talento. E é interessante que até o talento não é permanente. Pode mudar conforme a necessidade. Por exemplo, eu estou na igreja há 40 anos e às vezes eu tenho uma função mais evangelística. Às vezes é mais de mestre, às vezes é mais de conselheiro, às vezes é mais de cantor, às vezes... Gente, o Espírito nos dá esses momentos para usar aquilo que ele nos dá para servir o outro. Eu não posso dizer, eu quero ser sempre um mestre, eu quero ser sempre... Deus vai pôr esse chapéu, vai tirar, vai pôr outro, vai me dar uma oportunidade para fazer outra coisa. Mas é o Espírito que dá. Aí também a gente vê, a igreja de Corinto tinha dons, e tinha bastante, mas não era espiritual. Não usando essas coisas para fortalecer e inspirar. Ser talentoso não é a questão. Mas como está usando o que você tem para o fim que Deus pretendeu? Esta é a função, esta é a ideia. Também a gente vê aí, presentes são dados, não merecidos, né? Dons são algo que Deus dá. Antes, né, no livro, capítulo 4, por exemplo, ele estava falando, por exemplo, comparando Paulo e Apolo. E ele falou, nós somos apenas servos, né? O que a gente tem que a gente não recebeu? Por que a gente vai se orgulhar do que a gente é, do que a gente tem? Não tem nenhuma razão de nos orgulhar, porque foi dado. É Deus que deu. Eu não mereci, foi Deus que deu. É interessante, né? Aí também você vê escrito que não se confunde quando você vê algo chamativo, incrível, se não está cumprindo o propósito de Deus na igreja. A gente precisa reconhecer o que Deus está fazendo. Os dons espirituais não devem contribuir para o orgulho da pessoa. O dom não é para si, é para edificar. Né? A gente pode ver, por exemplo, o capítulo 8, versículo 1, ele fala, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. É assim que o Espírito age. E a gente precisa reconhecer o que Deus está ensinando nisso tudo. Então, passando aí para Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, a gente pode ler, por exemplo, que ele falando aí, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, escute, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vocês perceberam aí? Qual é o propósito dos dons? Nesse caso, ele está falando de dons de liderança, mas era para preparar, para edificar, para unir, para amadurecer na imagem de Cristo.
Os líderes não existem para fazer tudo, mas para ajudar-nos a ser mais fortes e mais como Jesus. Não reclame de seu evangelista se ele te chama para deixar sua zona de conforto. É isso que é para ele fazer mesmo. Você vê esse treinador aí puxando o cara, vai, você consegue, você consegue. O negócio não é o treinador fazer, é o treinador chamar a pessoa, vamos lá, você consegue. É para a gente ser assim, através do seu espírito. O espírito nos dá isso. Então, pensando, por exemplo, como é que eu sei qual que é o meu dom? Se eu tenho um dom, né? Aí tem várias coisas que você pode fazer na igreja. E eu digo para você, experimente tudo. Você só vai saber experimentando. Vai, tenta fazer alguma coisa. Essas coisas que estão aí, experimenta outras coisas. Às vezes você não sabe porque você nunca tentou. Se há uma necessidade, procure quem consegue ajudar. Mas se não existe, talvez seja você. Normalmente você sente algum tipo de satisfação quando você ajuda ou serve ou ensina de uma maneira espiritual. Às vezes, você vê algum resultado positivo. O corpo geralmente afirma o seu dom, se é o dom que o Espírito tem dado para você. Então, vai, experimenta, desenvolva, pede, procura as oportunidades e Deus vai te afirmando através de todas essas questões que a gente estava falando. Então, resumindo aqui, o Espírito Santo na igreja, o batismo, ele nos dá o Espírito Santo, é a entrada para todos, e nós somos acrescentados ao povo de Deus. O Espírito faz parte disso, nos leva para fazer parte do povo de Deus. A segunda coisa aí, a união. As Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e todos nós usamos e baseamos as nossas convicções em cima das Escrituras. Não, por exemplo, a gente vê historicamente sobre como o Espírito cuidou, né, da união. A gente vê em Atos 8, né, que os samaritanos foram convertidos e alguns pensaram, não, como pode? Mas não existiu uma igreja separada, uma igreja samaritana, uma igreja judaica. Não, era para ser uma. Aí mais para frente, Cornélio foi batizado e não se formaram uma igreja para romanos. Eles formaram uma igreja onde estavam os judeus e os romanos e os samaritanos, todos unidos para trabalharem fortemente para mantê-la. Por exemplo, como eles fizeram, Paulo estava sempre falando em várias cartas, vai haver uma oferta para os irmãos pobres lá na Judéia. Na Judéia eram onde os judeus estavam. E os romanos, então os gentios estavam dando para os judeus para fazer uma ligação de amor, de união, né? Efésios 2, versículos 17 e 18, fala que judeus e gentios têm acesso ao Pai por meio do Espírito, né? Aí a terceira coisa, que a gente já comentou, que o Espírito separou Paulo e Barnabé para a missão. O grupo de liderança orava e jejuava, é assim que Deus os guiava. A quarta questão aí é que Jesus, em João capítulo 4, falou que Deus é espírito e quem adora deve adorar em espírito e em verdade. Espírito, não carne, não de modo humano, mas espiritualmente, em verdade. Em Atos 4, 31, eles oraram, tremeu o lugar, se encheram do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, a gente vê que estava um louvor, adoração. Mas a gente também viu que levava o evangelismo, né? Eles encheu o lugar e o Espírito Santo, e eles saíram anunciando a palavra. Capítulo 2, versículo 47, depois do batismo, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Como a gente já falou lá em Atos 13, o Espírito mandou Paulo e Barnabé na missão. E tem tudo a ver com evangelismo. Nós precisamos do Espírito, porque Deus quer ganhar o Brasil, Deus quer ganhar este mundo, nós precisamos depender do Espírito para Ele mover, para que a gente entre em contato, como Filipe encontrou o eunuco. A gente vai ver essas coisas conforme a gente dependa do Espírito. Aí ele falou, aí por fim, centraliza no amor. Quem tem o Espírito ama muito, pois Deus expressa o amor através do Espírito. Romanos 5:5. Já comentamos que o capítulo sobre o amor, né, em 1 Coríntios 13, está no Tratado dos Dons do Espírito Santo. Não orgulha, não inveja, sem egoísmo. É motivação sincera, indicada por paciência, bondade, alegria. Os frutos do Espírito. É o Espírito que faz tudo isso. Sigam o caminho do amor. Capítulo 14, versículo 1. Gente, a gente está vendo o que é que importa para o Espírito. O Espírito Santo é o vento, ele é o sopro, ele é a atitude de Deus. Ele sempre existiu e movimentou homens em toda a história, no Velho Testamento e no Novo. Foi profetizado que ele seria dado em um sentido novo, um derramamento que faria a habitação interior possível. E isso ocorreu aí no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Hoje, ele nos transforma individualmente e ele nos usa coletivamente para a glória de Deus e Jesus. Então, eu dou graças ao bondoso Senhor que ele mandou Jesus, e quando Jesus saiu, ele mandou o Espírito, e ele nos sela para o depósito, e nos deu o depósito para a nossa herança futura. Então, gente, vamos confiar naquilo que Deus tem nos dado, a mensagem dele é o que mais importa. Então, aí eu acho que são tudo que eu tinha aí para passar aí hoje. Legal.